a gente vai apresentar o nosso trabalho final do curso de mineração de dados complexos, o Retinal OCT Images. Bem, doenças oculares são problemas oftalmológicos provocados por inúmeros motivos, desde causas genéticas, idade, hábitos ou estilo de vida. De acordo com um estudo, quase 10 milhões de pessoas sofrem de degeneração macular relacionada à idade nos Estados Unidos. E o mesmo estudo aponta que a cada ano, mais de 200 mil pessoas desenvolvem neurovascularização de coroide. Nesse contexto, a tomografia de coerência óptica é uma forma de diagnóstico e prevenção de problemas na retina, e através dessa imagem a gente consegue identificar possíveis problemas, como a neurovascularização de coroide, também chamada de CNV, o edema macular diabético, também chamado de DME, drusas oculares ou a própria retina normal. No nosso trabalho, a gente vai utilizar essas imagens para tentar treinar uma rede neural que, a partir de uma imagem dada, vai tentar inferir qual que é a possível doença relacionada àquela imagem. Esse problema é um problema de classificação multiclasse com um severo desbalanceamento. A gente tem 4 categorias, a base tem, em média, 84 mil imagens, as imagens estão no formato JPG, os pacientes eles estão identificados no próprio nome do arquivo, através de um identificador único. A gente tem uma divisão de treino, validação e teste. No entanto, o mesmo paciente ele pode estar presente em mais de um conjunto. A divisão da nossa base, como eu comentei, ela está muito desbalanceada. Ela tem aproximadamente 84 mil imagens. Na validação, a gente tem apenas 32 imagens, que é muito pouco, e no teste, quase 1.000 imagens. Por conta da gente ter poucas imagens na validação, a gente propôs uma nova divisão 80-20, onde a gente juntou treino e validação e dividiu 80% para treino e 20% para validação, mas mantendo a distribuição entre as classes. Como eu comentei, as imagens elas não têm uma resolução padrão, e a gente fez um resize dessas imagens para 512 por 512, e a gente também duplicou a imagem nos canais RGB e também fez a normalização no intervalo 0,1. Bom, falando do nosso modelo baseline, que é o nosso modelo de referência para a gente tentar buscar melhorias daí para frente, a gente tentou usar uma técnica de transfer learning. Então a gente pegou uma rede já treinada com a ImageNet, uma base bem conhecida, e a gente usou essa rede que é a ResNet 50V2. Então a gente usa ela como uma extratora de features. Ela vai extrair as features das imagens para a gente, e depois a gente vai conectar isso em uma outra rede, que vai ser uma rede muito simples, uma rede densa. E essa rede densa, que é uma Fully Connect, de 4 neurônios, porque são 4 classes que a gente tem para prever. O resultado dessa rede está mostrado aqui. A gente tem o nosso treino e a validação. Um deles tem o treino tem 90% de acurácia, balanceado, o outro tem 88%, que vai dizer que você pode falar, nossa, um desempenho muito bom. Só que tem um porém aí, que é a nossa base honesta, que a gente vai chamar assim. O que a gente quer dizer com isso? A gente já disse que tem pacientes que estão com várias imagens. Tem pacientes aqui com 800 imagens, 300, 400 imagens. E isso faz com que vários deles, no caso mais de 500, apareçam tanto no teste quanto no treinamento e na validação. E aí isso pode causar um problema. Quer dizer, se o mesmo paciente está no teste e também está no treinamento e na validação, como que a gente garante que a rede não está aprendendo a retina do paciente ao invés de aprender a característica da doença? Então a gente propôs uma outra divisão. A mesma coisa que já tinha feito antes, juntou o treino com a validação num conjunto só, porém a gente olhou nesse conjunto todo, todos os pacientes que apareciam no teste, a gente pegou todas as imagens deles e jogou separado num outro conjunto, que a gente vai chamar de teste complementar. Como consequência disso, a gente tem menos dados para treinar, porém agora a gente tem um conjunto de teste a mais, esse teste complementar, que é muito mais robusto, inclusive, do teste que já é proposto de 1.000 imagens, agora a gente tem 27 mil imagens. E as outras imagens que sobrou, a gente continuou separando em 80-20 e mantendo o balanceamento entre as classes, ou melhor, o desbalanceamento que existe entre as classes,
Mas também a gente manteve os pacientes do treino não sendo os mesmos da validação. Então, os pacientes desses dois conjuntos agora são distintos também. E o que a gente ganha com isso é que agora a gente tem um baseline que vai ser a nossa referência daqui para frente de fato, que é um baseline honesto, que a gente vai chamar assim. E a acurácia não é mais de 80%, a acurácia de 88%, é de 80%, com o problema justamente nas drusas, que é a classe mais difícil de ser prevista. Tanto pela característica da doença, que é mais difícil mesmo de identificar, como também a gente tem menos exemplos dela na base. Então, com menos exemplos, fica mais difícil o modelo aprender mesmo as características da doença. Com o algoritmo de Kahn, a gente vê uma imagem normal aqui, ele olhando as bordas, que é a parte vermelha em que o algoritmo está focando, para decidir que essa imagem de fato é de uma retina normal. Porém, a gente tem essa imagem com uma borda branca, e se a gente olhar, a rede está focando praticamente na borda branca. E ela acaba errando por causa disso. E outra aqui, que a rede está focando basicamente na parte branca, na parte escura, não está olhando a retina nenhuma. E o que a gente pode pensar é que a borda branca pode atrapalhar e que uma rotação da retina, como a última imagem, pode estar atrapalhando também. Então, a gente vai tentar deixar o nosso modelo, primeiro, robusto essas bordas brancas. Então, a gente vai tratar as bordas brancas deixando preto, porque a influência do preto, aparentemente, deve ser menor. E também a gente vai fazer a aumentação de dados, para a gente incluir as mesmas imagens, porém com rotação, translação, zoom e espelhamento horizontal, que são transformações que a gente espera que não mudem a label dos nossos exemplos. Então, a gente pode fazer essas transformações, e fazendo transformações assim, a gente pode deixar a nossa rede mais robusta às rotações, e a translações, zooms e espelhamento. Então, a gente fez todas essas mudanças e a gente buscou um melhor modelo para maximizar a nossa acurácia balanceada na validação. A primeira coisa que a gente tentou mudar é a nossa rede que estava extraindo as features. Então, a gente tentou várias redes. A gente tentou um autoencoder treinado por nós mesmos e outras que já estavam com peso pré-treinado. Mas nenhuma delas ficou melhor do que a nossa ResNet que a gente tinha testado inicialmente. Então, a gente manteve ela como uma extratora de features. E o que a gente mudou de verdade foi a estrutura, a arquitetura da nossa rede final, a que a gente vai plugar as features que foram extraídas. Então, a gente colocou um otimizador SGD com um learning rate bem baixo, para o treinamento acontecer de forma lenta e evitar gaps muito rápidos na minimização da função de custo. E também a gente colocou uma camada densa a mais, com 100 neurônios, antes de ir para a última, de 4 neurônios, que vai ser as nossas 4 classes. Com isso, a gente conseguiu esse resultado final aqui, que a nossa acurácia balanceada na validação, antes era 80%, agora foi para 87% de acurácia balanceada. Então, com o nosso modelo final, agora a gente vai comparar nos conjuntos de testes, que agora a gente tem 2, o nosso baseline e o modelo final. Então, o nosso baseline, no conjunto de teste inicialmente proposto pelo problema, que tem 1000 imagens, ele tem uma acurácia balanceada levemente maior do que a do nosso modelo final. E também ele praticamente ganha em todas as classes de desempenho, se a gente olhar as classes isoladamente na diagonal da matriz de confusão. Porém, se a gente for olhar o nosso teste complementar, a gente vê que o nosso modelo ele ganha em praticamente todas as classes, com exceção da Drusa, que a gente já disse todos os problemas que ela tem, e que tem uma dificuldade intrínseca aqui. E a acurácia balanceada já é bem mais próxima. E se a gente olhar o nosso Kahn aqui, a gente vê que a gente conseguiu começar a corrigir os problemas. A borda branca aqui, de fato, agora ela não está sendo olhada, e o modelo tenta olhar mais a retina. E o outro que só olhava para a região escura, agora está olhando a região escura ainda, porém também está olhando a retina, que é o que a gente espera que aconteça. Então, apesar de não ter conseguido um modelo melhor que o baseline, parece um bom caminho para tentar um modelo genérico que encontra realmente as características da doença. E para quem quiser testar o modelo, tem um deploy numa página da web, que vocês podem acessar e colocar uma imagem para ser predita. Isso vai ficar por um tempo limitado, porque é gratuito, mas obrigado pela atenção e quem tiver a oportunidade, testa aí.